Olá! O Brasil está prestes a ter um novo Estatuto do Aprendiz. A lei que cria o Estatuto muda a lei da aprendizagem, que há 25 anos determinou as regras para a contratação dos jovens para trabalhar em todo o país. O projeto amplia a definição de aprendiz, indica situações nas quais o contrato de trabalho pode ter prazo maior do que o atual, que é limitado a 2 anos, regulamenta cotas de contratação para empresas, estabelece multas em caso de não cumprimento, cria um fundo específico para a área e permite ainda o ensino à distância na formação dos contratados. Eu converso sobre o tema com a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. Olá, deputada. Olá, Mariana. Muito bem-vinda. Deputada, a previsão é de que com o novo estatuto se amplie o número de aprendizes no país, hoje em 600 mil, para 1 milhão e 100. É isso mesmo? É isso mesmo. O nosso trabalho como relatora desde o começo foi justamente nenhum aprendiz a menos, e buscar realmente aumentar o número de oportunidades que essa política pública traz para a nossa juventude. A senhora é relatora na comissão temática. Eu sou relatora no plenário, A gente está trabalhando já há um tempo com esse projeto. É um projeto de 2019, e que tem aí uma dificuldade muito grande de consenso, muitos interesses envolvidos, muitos segmentos, do setor produtivo que tem condições de trabalho diferenciadas. Então é muito difícil você encontrar uma lei que consiga abarcar e dar uma cobertura, uma segurança jurídica para todas essas áreas, Então nós temos aí um trabalho que me surpreendeu pela participação que a gente teve dos empregadores, setor produtivo, positiva, uma surpresa positiva, porque eles durante todas as articulações demonstraram aí uma responsabilidade social em relação ao cumprimento dessas cotas, que na verdade representam oportunidade para a nossa juventude, Então é importante que as empresas cumpram essas cotas e apresentem essas vagas de qualificação profissional para os jovens. A gente teve aí a participação dos segmentos representantes dos jovens, e também dos órgãos de controle, Ministério Público do Trabalho, Auditor Fiscal, que estiveram presentes em todos os momentos e articulações da nossa relatoria. Hoje a gente tem um texto que com certeza não consegue contemplar todos os interesses, mas que teve aí o desprendimento de um ou outro pelo bem da política pública da aprendizagem. Esse cunho social das empresas mudou muito nesses 25 anos, Mesmo assim, quais foram as dificuldades maiores que a senhora teve? O que a senhora teve que abrir mão no projeto? Bom, em vários momentos a gente teve que conversar e reconversar. Eles também abriram mão de muitas coisas, Mas a questão o ponto que mais pega é a questão do percentual das cotas e também da base de cálculo, Que é uma questão que sempre é pontuada, E sempre colocada como uma dificuldade para cumprimento. Nós tínhamos aí a base de cálculo que era direcionada, abrangia apenas as atividades que eram listadas na lista, que estão listadas na lista de ocupação do Ministério do Trabalho. O nosso parecer, ele coloca todos os funcionários, Então a base de cálculo ela amplia. Aí a gente diminui para compensar isso, até para não inviabilizar o setor produtivo, de 5% para 4%, Então com isso a gente balanceia e considera todas as... E traz aí nesse ponto, mas por que então mexer? É para simplificar, porque essa base de cálculo variada, com ocupações variadas, então é um cálculo para cada empresa, não existe uma regra que consiga tabular todas. Então cada uma você vai chegar ali, vai avaliar qual que está na lista, qual que não está, quantos que são. Então assim, se a gente considerar todos os funcionários da empresa, fica um cálculo muito mais fácil, mais resumido, mais fácil para as empresas, dá mais segurança jurídica e mais tranquilidade na efetividade do cumprimento da lei. Até porque essas cotas são para as empresas maiores.
as micro e pequenas empresas não têm obrigatoriedade, não é isso? Não, aí no caso é opcional, elas podem participar, mas é um ganho que a relatoria, que o parecer traz, né? Que essa nova, o Estatuto da Aprendizagem traz. Porque com a participação, com a entrada das micro e pequenas empresas, a gente tem aí um escopo de aumento do número de vagas que com certeza é representativo. Deputada, hoje existe multa ou não existe multa para quem não cumprir essa cota de empregos de pessoas aprendizes? Existe multa. E de quanto é a multa hoje e de quanto ficaria? Bom, essa questão da multa, ela é em torno, ela é irrisória, né? Na verdade, essa multa, ela incentiva o não cumprimento da cota. A multa de R$ 400 por jovem com teto, né? Então chegou em R$ 2.000. Se tiver um número maior, ela vai pagar só isso, né? Então essa multa, na verdade, ela existe, mas ela é fictícia, né? E a gente acredita que a mudança nisso, né, é um ponto importante do Estatuto da Aprendizagem, do novo, que vai com certeza fazer mais justiça em relação àqueles que não cumprem, porque a gente tem muitas empresas que cumprem, né? E é muito importante o cumprimento da cota. É importante para a empresa também, porque ela vai ter um trabalhador, um jovem qualificado dentro das necessidades daquela empresa e que depois está apto para ser contratado, né? Hoje, formação, a qualificação profissional é importante também para a produtividade da empresa. E ela vai estar ajudando a formar um profissional também, até para o mercado em geral, né? Exatamente. Então, assim, de toda forma, tem um retorno, né? E assim, a gente... Eu até tinha um preconceito de que a visão era totalmente capitalista em relação a isso, mas não foi o que eu percebi durante a relatoria, né? A gente percebeu, é claro que sempre buscando a viabilidade, mas a gente percebeu esse entendimento da importância dessa política pública para o Brasil como um todo, né? Porque quando você investe num jovem para que ele esteja no mercado de trabalho, trabalhando de carteira assinada, tendo a sua remuneração, estudando, se qualificando, você e esse jovem, quando ele vem de uma família em situação de vulnerabilidade, ele tem condições de mudar a realidade da família, né? Essa, inclusive, é uma novidade do texto, né, deputada? Antes não existiam pessoas em vulnerabilidade que poderiam ser contratadas. Exatamente. A diferença é a prioridade. Exatamente. Então, isso aí é a questão do recorte social, né, que com certeza traz aí uma importância muito grande para essa lei, né? Para além da questão da qualificação, né, do trabalho, da questão econômica, ela traz também esse ganho social, né, que com certeza esse jovem chega numa fase da vida onde ele está numa encruzilhada. Muitas vezes ele está ali e não sabe para onde vai, o que fazer. É naquele momento que muitas vezes se perde nas drogas, né? Deixa de estudar, que é outro ponto importante da aprendizagem, porque o jovem que participa do programa de aprendizagem, ele tem que estar frequentando a escola. Então, tudo isso vai puxar esse jovem para uma perspectiva diferenciada de formação profissional, de escolaridade, aumenta a escolaridade, qualifica profissionalmente para funções melhores remuneradas, né? E muda a perspectiva do futuro desse jovem, né? Então, se a gente for pensar em tudo isso, a gente está diminuindo os índices de violência, né? Então, a gente está melhorando a qualidade de vida da população. E se todos tiverem esse entendimento, é um programa que com certeza merece, né, um apoiamento, né, da sociedade como um todo. Deputada, a questão dos jovens que têm deficiência, com deficiência, é um pouco diferente para eles, né? Exatamente, porque a aprendizagem, ela tem um tempo, né? O jovem não vai ficar eternamente na aprendizagem, até porque a partir de um certo tempo ele estaria tendo a sua profissão precarizada, a sua atuação profissional precarizada. Então ele vai ter aquele momento de aprendizagem, depois ele vai ser efetivado como um trabalhador, como outro trabalhador.
E no caso da pessoa com deficiência, até pela dificuldade da inserção no mercado de trabalho, ele tem o prazo para entrar, né? Ele tem a idade para entrar, mas ele pode permanecer mais do que os 2 anos que são previstos na aprendizagem. Ele pode ser recontratado. Ele poderia ter continuidade. O prazo para ele ficar é maior, né? Ele poderia ser contratado também na idade mais avançada. Então, tudo isso traz um diferencial para a pessoa com deficiência. E a questão do fundo, deputada? O fundo é uma opção para quem não quiser contratar ou ele existe de qualquer forma? Não, o fundo ele foi criado justamente para dar essa alternativa para aquelas empresas que têm atividades insalubres, periculosas, por exemplo, empresas de vigilância. Então, o trabalhador trabalha armado. O jovem ele não pode ter o porte de arma até 21 anos, né? Então, ele não poderia ter o porte de arma. Então, se a empresa ela é uma terceirizada que atende o país inteiro, tem um número muito grande de funcionários, pelo percentual ela teria que cumprir um número significativo de jovens aprendizes. E como que ela vai cumprir se as atividades teriam que ter um funcionário armado? Então, nessa situação, pelo cumprimento da cota, para que todos cumpram, para não ter injustiça, uma empresa cumpre, a outra não, todos vão cumprir. E aí a alternativa é essa. Aqueles que por não ter espaço para aquele adolescente, ele vai poder pagar, né, um valor, né, e aí isso aí ele não é a vontade dele, ele vai ser avaliada a situação, se ele realmente não conseguir cumprir, ele vai poder pagar a cota alternativa que vai para esse fundo. É um fundo dentro do FAT, uma conta especial que vai... Isso. Os recursos vão pro FAT. Uma conta especial fundo de amparo ao trabalhador. Exatamente. E de acordo com a lei já está prevista a destinação desse recurso. Não é um recurso que vai para lá vamos ver para onde que vai. Não, ele é um recurso que vai ser destinado exclusivamente para aprendizagem. Então, o recurso está bem amarradinho dentro do fundo e dentro de um fundo que já tem aí história, né, com o trabalhismo, com a importância social da formação, qualificação profissional. Muito obrigada, deputada, e boa sorte com o projeto que já está bem avançado. Eu conversei com a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, sobre o novo Estatuto do Aprendiz, que promete aumentar bastante o número de adolescentes aprendizes nas empresas brasileiras.